Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. É com muita alegria, com muito tremor e com muito temor que me encontro nesta noite diante da presença do nosso Deus. Irmãos, o pastor já me entregou aqui um convite abençoado aqui para os jovens. Vou estar lendo aqui, tá bom? A igreja Assembleia de Deus, Valente de Davi, tem o prazer de convidar o grupo de jovens para participar juntamente conosco no culto de jovens, que será realizado no dia 26 de novembro de 2022, na nossa igreja que se localiza na Avenida Luiz Piquini, 1889, Parque São Bernardo. O culto começará às 19 horas. Amém? Então, tá aí o momento, a gente aí está glorificando ao Senhor junto com os nossos irmãos. Amém? Vou guardar aqui, depois eu vou pendurar aqui para a gente não esquecer. Tá bom? Pessoal, sem perda de tempo, abram comigo a Bíblia em nome de Jesus, em Daniel. Glória a Deus, o seu capítulo de número 3. Nós vamos estar no 19 e o 24. Bem? Daniel, capítulo de 3. Nós vamos estar lendo os versículos 19 e 24 para começar. Que hoje vocês vão me ajudar a pregar essa noite. Conto com vocês, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Daniel fica depois de Ezequiel. Ezequiel, logo após chega Daniel. Glória seja dada. Aleluia, Jesus, tu és santo e poderoso. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no 19 primeiro, tá bom? Então Nabucodonosor se furou. Isso mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Amém? Tá aí tudo bem? Vamos para o 24. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e se levantou às pressas e falou, dizendo aos do seu conselho: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam e disseram: ó rei, é verdade, ó. Amém? Até aqui, o pastor já orou. Mas eu te convido a curvar sua cabeça agora em nome de Jesus e fazer mais uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite, Espírito Santo, em concordância, Senhor, a oração que teu filho já fez neste lugar, eu peço que nesta noite o Senhor venha ser intermediador, Senhor, que o Senhor venha falar fortemente a oração dos teus filhos. Pai, eu peço, Senhor, que me esvazie, Senhor, do meu mesmo. Pai, que eu venha diminuir diante da tua presença para que o Senhor cresça, Senhor. Pai amado, nesta noite que o Senhor venha falar com teus filhos, que eles possam sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, que eles possam sair daqui, Senhor, transformados pela tua palavra. E assim, Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus. Irmãos, essa palavra tem estado no meu coração há um bom tempo. Quem esteve aqui naquele culto de sexta-feira, qual o Felipe, se eu não me engano, o pastor Felipe, ele ministrou sobre Ezequiel 37. Desde aquele dia essa palavra tem ardido ao meu coração. Aleluia. E aí confesso ali que eu fiquei remoendo essa palavra e Deus foi me dando interpretações em cima de interpretações, em cima de interpretações. E eu falei assim: Senhor, tudo bem, mas quando eu tiver a oportunidade, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque tem coisas que o Senhor compartilha conosco que é pra gente. Verdade, Deus. E tem coisas que o Senhor permite com que nós compartilhamos com vocês. E ali foi revelação em cima de revelação, e coisa em cima de coisa, palavra em cima de palavra. Eu falei assim: Senhor, mas tudo bem. Mas eu quero uma palavra, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração dos teus filhos. Eu quero uma palavra que o Senhor fale fortemente ao meu coração, mas que também transmita para os teus filhos. Aleluia. E essa é a palavra que eu vou dizer a vocês nessa noite. Aqui no livro de Daniel, para a gente entender aqui onde a gente leu, eu vou começar a falar a respeito do capítulo 1.
onde a Bíblia vai nos contar que ali o rei Nabucodonosor vai de encontro ali ao rei de Judá em Jerusalém e tira ali, começa a trazer para si alguns jovens. A Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo 4, se você quiser acompanhar, ele vai dizer no versículo 4: moços que não houvessem defeito algum e de bom parecer, e ensinado em toda a sabedoria, e sábios em ciência e de bom entendimento, e idôneo para estarem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Já me chamou a atenção aqui, irmãos, que o rei foi ali no intuito de trazer alguns jovens para estar ali junto com ele no palácio, mas ele não queria qualquer um. A Bíblia vai dizer que o que eles trouxe foram selecionados, foram jovens escolhidos, foram jovens de formosura boa, jovens estudados em ciência, jovens que tinham conhecimento. E aí o Senhor começou a falar comigo. E para vocês verem, irmãos, que até para ser levado com carro, aqueles jovens tinham que estar preparados. E a Bíblia diz que o rei foi lá, pegou os jovens, levou eles para o palácio. Ali no versículo 5 vai dizer que ele começou ali a servir os seus manjares aos jovens. Diz que ele começa a oferecer ali a sua comida, o seu vinho, para alimentar os seus jovens por 3 anos. Prontos, nutridos e preparados para começar a servir. Mas a Bíblia relata que dentro desses jovens tinha um especial que é diferente. Tinha Daniel, tinha Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens. E a Bíblia vai ser enfática em dizer que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E aqui eu quero já fazer um adendo, irmãos, que me chamou muita atenção isso. Se você quiser, pode pôr aqui, consegue pôr aqui o versículo 6 do capítulo 1. Perdão, 8. 8. Diz assim: Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com a porção de comida do rei, nem com o vinho que devia beber, porque pediu, portanto, ao principal dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aleluia! E aqui é o interessante, irmãos, é que Deus pediu a Daniel não se contaminar? Sim ou não? Deus não pediu a Daniel. A palavra vai dizer que ele propôs no seu coração. Aleluia! Tem coisas, irmãos, que não vai ser o Senhor que vai fazer por você. Vai ser você que vai ter que propor no seu coração. Não se contaminar. Aí ele vai falar assim, Daniel fala assim: não, tudo bem, chegamos no palácio, estamos cativos, ok, mas da parte do rei eu não vou me alimentar. Mas nos manjares do rei eu não vou me contaminar. Sabe por quê, irmãos? O alimento que Daniel tinha era diferente. A comida que Daniel estava acostumado a comer era diferente. Ele trazendo isso para o lado espiritual. Do que você tem se alimentado? Meu Deus! O que você tem comido? Isso eu digo em questão de palavra, isso eu digo em questão de louvor. Do que você tem se alimentado? Sabe por quê, irmão? Se ele não tinha uma boa alimentação, ele aceitaria os manjares do rei. Meu Deus, agora! Porque pensa você, vamos conjecturar aqui comigo. Fale uma pessoa que você gosta, sei lá, um famoso, o rei Roberto Carlos. Você fala assim: ele está servindo a comida do rei Roberto Carlos, aqui ele come. Isso é prazeroso aos olhos, irmãos. Se eu ouvir que o rei Roberto Carlos está servindo a comida, que um rei está ali servindo, tem o privilégio de participar da comida dele. Mas Daniel, irmãos, não estava treinado para isso. Ele sabia que a comida que ele recebia era do rei dos reis. A comida que Daniel comia, irmãos, vinha diretamente do céu. E ele disse assim: eu não quero me contaminar. E ele falou isso para o principal dos eunucos. E ele falou assim: mas se o rei souber que eu estou fazendo isso, ele que permitiu que vocês comessem isso, e se vocês não comer, vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar desfalecidos, porque os outros vão estar comendo da comida do rei e vocês não. Aí Daniel falou assim: façamos um teste, me deixa comer apenas legumes e beber água para os meninos. A gente vê como é que vai ficar a história. Deus fiel, amado Senhor da glória. Irmãos,
a palavra do Senhor vai dizer que o tempo passou e ele se alimentando apenas de legumes e águas. Quando eles foram comparados, irmãos, ele estava se alimentando dos manjares do rei e parecia triste. Aqueles que estavam se alimentando dos manjares do rei estavam enfraquecidos. E a palavra do Senhor vai dizer que a estes pareciam estar bem mais nutridos de carne na face do que eles. Meu Deus da glória! Eu quero te dizer que os manjares vão vir na tua. As ofertas vão vir na tua mão. Meu Deus. Os pratos vão vir na tua mão e vão parecer bom. É do rei. Ei, é do rei. Come, é carne, é vinho, é bom. Meu Deus. Mas depois que você se alimentar, irmãos, você vai estar mais fraco que antes. Mas depois que você comer e beber, vai estar mais enfraquecido do que antes. E eu assim, Senhor, mas qual é o mistério através disso? Os legumes não tem como ser legumes se ele não definitivamente não ter raiz. Não tem como ele ser legume se não for plantado, raiz, não ser cavado, não ser cultivado, não ser regado, não ser olhado. E se alimente de coisas sólidas. Se alimente com coisas sólidas. Se alimente daquilo, irmãos, que não é fácil. Você olha assim e fala assim, ei, aqui não tá bom, tá verde. Mas você sabe que está ali, ó, nutrindo. Está sendo preparado. Ali não tem a raiz. Você vai cultivando. E aí quando olhar ali, aquele tomatão bonito, você fala assim, eita, isso deu vontade de comer. É disso que nós devemos nos alimentar. De coisas profundas. De coisas que estão enraizadas. A água que traz a purificação, a água que é pura. Foi disso que ele se alimentou. Trazendo para o lado espiritual, irmãos. Palavra. Oração. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos alimentados da palavra, irmãos, como nós vamos saber se for uma palavra ruim? Como nós vamos saber se a palavra realmente está falando no nosso coração? Como nós vamos entender a intenção da palavra? Mas quando nós somos alimentados pela palavra, irmãos, a gente pega o gosto. Meu Deus, E a gente começa a saber o que é bom, o que é ruim. Quando a gente está alimentado na palavra, a gente consegue discernir. E é isso foi o Senhor tratando comigo no meu coração. Meu Deus. E aí, irmãos, após esse tempo de preparação que eles foram separados ali, que Daniel propôs para o eunuco, a Bíblia do Senhor vai dizer que eles foram escolhidos porque eles estavam bem. Eles foram dentre muitos ali que estavam bem. Aleluia. E ali aqueles 4 jovens foram separados ali para se apresentar diante do rei. E ele chamou uma outra coisa me chamou muita atenção. Porque a palavra do Senhor vai dizer que muitos foram chamados. Muitos selecionados. E como nós lemos, eram todos bons, todos aptos. Todos ao ver preparados, formosos, inteligentes. A palavra do Senhor vai dizer que tinha um ali que era mais ou menos, um que era feio, mas era inteligente, um que era inteligente, mas não. Todos estavam prontos, todos estavam preparados. Mas somente os 4 foram. Meu Deus. Agora imagina você ali, Daniel, porque a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam dentre muitos jovens. Agora imagine, irmãos, uma galera ali, Judá, o povo hebreu, todo mundo reunido ali, e somente os 4 sendo escolhidos. Aleluia. Aleluia. E não é muito diferente na igreja, e não é muito diferente nos dias de hoje. Nós olhamos aqui e vemos um número grande. Nós olhamos aqui e vemos um grande povo. Mas quem verdadeiramente está nutrido e preparado para estar ali junto ao rei? Meu Deus da Quem realmente glória. está preparado para quando olhar, ver ali que está realmente nutrido da palavra? Realmente Aleluia. nutrido ali em espírito. Para falar assim, não, eu quero somente aqueles 4. Tem um povo preparado. Tem um exército pronto. Formoso. Inteligente. Mas eu só preciso dos 4. Aleluia. Meu Deus. Já pensou isso, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer que vai chegar um tempo, a qual quando vamos chegar ao céu, e muitos vão falar, Senhor, mas então eu profetizei, eu preguei, eu falei do teu amor, e o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Coisa dura é isso, irmãos. Já imaginou isso? Você achar que está preparado, mas não está? Você achar que está apto, mas não está? Por isso aproveita o tempo que você tem e te prepara, igreja.
Aproveita o tempo que você tem e se fortaleça. É o tempo que você tem para se alimentar. É o tempo que o Senhor está te dando para você se preparar. É o tempo que Deus está te colocando de pé. Porque os cansados Ele vai deixar à parte. O que estava com um semblante triste, Ele separou. E aqui, continuando a palavra, vai dizer, ó, enquanto a esses 4 moços, no 17, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e ciência. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. O Senhor já deu um dom diferente para você. E a cada um o Senhor deu um dom diferente. Porque aqui o Senhor vai dizer que a todos os 4 foi dada a mesma coisa. Mas a Daniel foi dada uma coisa a mais. Foi dada uma coisa diferente. Meu Deus da glória. E o que nós temos buscado para se destacar em meio a muitos? E o que nós temos buscado para se destacar, para ter um parâmetro melhor com o nosso Deus? Porque a palavra que vai dizer que Daniel foi ali, ó, ele teve um entendimento a mais em toda visão e sonhos. E isso foi muito importante, nós vamos entender mais para frente na história, mas isso foi o que motivou uma das maiores libertações, irmãos, que nós podemos contemplar dentro da Bíblia. Na minha opinião, uma das maiores libertações. E aí vai falar a palavra do Senhor, ó. E passados os dias, no 18, ao fim dos quais havia dito ao rei que trouxesse os principais dos eunucos, os trouxeram diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e não foram achados dentre todos eles outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim estiveram diante do rei. E em todo o assunto de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos, astrólogos e que todos os que estão no seu reino. Olha que interessante. Todo o assunto que ele falava, ele sabia. Tudo que o rei perguntava para ele, ele sabia. Eles estavam preparados. Meu Deus da glória. Eles falaram assim, nós fomos levados aos cativos. Nós chegamos até aqui, mas a nossa essência nós não podemos perder. O que nós não podemos perder. Verdade, meu Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, o rei, viu nele 10 vezes mais sabedoria. Sabe o que eu entendo? Quando a gente adquire sabedoria, a gente é destacado. A ponto de ele olhar e falar assim, ó, de todos os que estão no meu reino, de todos os magos, de todos os conselheiros, de todos que estão aqui, sabe o que o Senhor quer de mim, de você? Que sejamos um povo diferente. Aleluia. Que o adoramos diferente. Que o exaltamos de maneira diferente. Isso é porque a palavra do Senhor está. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Meu Deus. Já comeu um arroz sem sal? Você sabe quando ele está sem sal. Você sabe de quando ele está sem sal e de quando ele está com sal. Você sente, o gosto muda. E a comida perde totalmente o gosto. Pode ser uma carne, a picanha. Se ela tiver sal, com a pouca cai. E o mundo perdeu o sal. No dia que o mundo perdeu os irmãos, acabou. Nós somos o destaque deste mundo. Por isso, irmãos, nós devemos se portar de maneira diferente. Por isso devemos se posicionar de maneira diferente. Aleluia, meu Deus, a glória. E aí, continuando, para a gente avançar um pouquinho, a Bíblia vai dizer que o rei, ele então teve um sonho. Ele teve um sonho que a palavra do Senhor vai dizer que perturbou muito ele. Ele não conseguiu dormir, ele perdeu o sono. E aí ele começa a chamar ali os seus magos, começa a chamar ali os seus conselheiros, começa a chamar ali todo o povo ali que tivesse o dom de interpretação. E ali todo mundo que se apresentava diante do rei, eles falavam assim, fale para mim o teu sonho, que eu trago para você a interpretação. E aí o rei, irmãos, ali ele estava exigente, ele falou assim, não, eu quero que vocês revelem a mim o sonho. Eu quero que vocês me deem a interpretação. Aleluia, meu Deus. Eu quero que seja trago por vocês a interpretação. E ele foi passando de um a um, a ponto do rei, irmão, se dignar e falar assim, quer saber?
Já que vocês não conseguem interpretar meu sonho, então eu vou matar todos. Eu vou ensinar todos os que têm um dom de sabedoria. Eu vou acabar com todos aqueles que se acham sábios. E aí começa, irmãos, o rei dá o decreto, que era para exterminar todos aqueles que tinham dom de sabedoria. Até que chega um dia que isso chega no ouvido de Daniel. E ele vai perguntar, mas o que tem... Aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 2. Vamos acompanhar aqui comigo. Então Daniel, de maneira avisada e prudente, falou ao Arioque, capitão dos guardas do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Falou e disse a Arioque, capitão do rei, qual é a causa pelo qual este decreto se publica da parte do rei tão apressadamente? Então Arioque declarou o negócio a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse mostrar ao rei essa interpretação. E aqui é a parte interessante, irmãos. Então Daniel se foi para sua casa e declarou o assunto a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel, irmãos, na hora que soube da sentença, Daniel, na hora que recebeu a mensagem ali, a respeito do que estava acontecendo com o decreto que o rei tinha dado, ele se apressou para correr juntamente para sua casa e falar aos seus 3 companheiros o que havia acontecido. A quem você tem recorrido? Quem tem sido teu amigo fiel? Meu Deus, Daniel foi de encontro a eles, irmãos, porque Daniel sabia que os 3 estavam na mesma fiação. Daniel sabia que se fosse lá, irmãos, a resposta seria a mesma. Daniel foi de encontro àqueles que sabia que poderia trazer ajuda a ele. Meu Deus, a glória! E aqui nós temos recorrido. Quem tem sido o nosso amigo fiel? Quem tem sido aquele que a gente pode contar, sabendo que de lá vai vir uma resposta? Uma resposta de Deus. Daniel foi de encontro a eles porque sabia, irmãos, que a resposta não seria deles, mas seria da parte de Deus. Tanto que no 18 vai dizer, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com os outros sábios de Babilônia. Meu Deus. Então eles se juntaram e falaram assim, façamos um propósito. Deus. Um propósito. Para que a misericórdia do Senhor decaia sobre as nossas vidas. Então Daniel tem a revelação do sonho, vai de encontro ao rei, passa ao rei a sua revelação, e após isso o Senhor o promove. E aí, não sei se vocês conhecem a história, mas o rei teve o sonho a respeito da estátua. A estátua do rei é a sua cabeça de ouro, seus membros de bronze. E aí Daniel traz aí a revelação a respeito do sonho. E após isso, irmãos, é engraçado que Daniel leva a revelação ao rei acerca do que ia acontecer, acerca do que representava cada ponto da estátua. Mas mesmo assim o rei vai e ergue a estátua. O rei mesmo assim vai lá e levanta a estátua, assim como ele tinha sonhado. E ele declara, irmãos, ali ele deixa um novo decreto, que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do tamborim, da flauta, o som dos instrumentos, deveria se prostrar diante da estátua do rei. E todo aquele que não se prostrasse, irmãos, iria morrer, seria condenado. E a palavra do Senhor vai dizer que toca o som, surge o som da trombeta, surge o som dos instrumentos e todos se prostram, com exceção de 3. Esses que agora já foram trocados os nomes, receberam nomes babilônicos, que passam a ser agora Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses vocês conhecem, né? E aí toca o som da trombeta e todos de prontidão se ajoelham e adoram a estátua, com exceção deles. E aí depressa os guardas vão até com o rei e levam ali ao rei isso. E o rei se espanta, porque aqueles jovens eram separados por ele. Aqueles jovens foram escolhidos pelo rei. E aí o rei fala assim, não, peraí, não estou entendendo. Eu acho que vocês não ouviram o som da trombeta. Eu acho que vocês não ouviram o som dos instrumentos. Meu Deus, da glória! Mas é o seguinte,
quando vocês ouviram o som da trombeta, vocês têm que se prostrar, vocês têm que adorar, vocês têm que se ajoelhar. Como que o rei estava querendo dizer, eu vou te dar mais uma chance para você se prostrar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles dizem assim, ei, não vou me prostrar diante de outro Deus. Não vou me prostrar diante a outro Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Os nomes deles foram trocados. Os nomes deles foram trocados. Quem sabe no intuito de apagar ali de onde eles saíram. Quem sabe no intuito de apagar ali ao Deus que eles serviam. Mas mesmo com o nome trocado, a identidade deles não mudou. Mesmo com o nome trocado, irmãos, a certeza que eles tinham não mudou. Ainda que tentem te rotular, ainda que tentem te dar outro nome, ainda que tentem te falsificar, ei, quem justifica você é Deus. E se teu coração não mudar perante do Senhor, Ele se responsabiliza. É muito interessante, irmãos, a ousadia desses jovens, porque eles sabiam qual seria a sentença sobre a vida deles. Eles sabiam que viria sobre a vida deles se eles não adorassem a estátua. Mas mesmo assim, irmãos, ele não se prostrou. Eles confiaram no Deus a qual eles serviam. Eles tinham convicção a ponto dele falar assim, ei, o nosso Deus é fiel para nos livrar. E mesmo se ele não for, eu prefiro morrer ao servir outro Deus. Qual o teu nível de intimidade com o Senhor? Qual a tua certeza da tua salvação perante o Senhor? Porque me chama muita atenção isso, irmãos. Isso mexeu muito comigo. Eles estavam ali de frente, tendo a certeza da morte. Mas eles preferiram a morte do que se render. Eles preferiram a morte ao negar ao Senhor. E aí a gente entra onde nós demos no capítulo 19, no versículo 19 do capítulo 3, onde vai dizer que o rei se encheu de ira. Ele se encheu de ira, a ponto de pegar ali um dos seus homens mais fortes, para atar aos três. E a palavra do Senhor vai dizer, onde nós lemos, que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ei, quando você provoca o céu, irmãos, automaticamente os nossos inimigos também se levantam. Eles ficam ali quietinhos ali, ó. A palavra do Senhor vai dizer que eles estão ao nosso derredor, procurando brecha, ali tramando como um leão a quem possa tragar. E os anjos estão ao nosso redor, nos cercando. Quando nós provocamos o céu, irmãos, eles se levantam. E eles tentam nos atacar, sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer que a fornalha foi aquecida de maneira que ela nunca foi antes. Olha o nível de raiva que o rei estava. A ponto de ele falar assim, vocês me iraram a ponto de ele acender a fornalha 7 vezes mais. Contudo, irmãos, na hora que eles foram lá, estavam indo a caminho com os homens fortes, atados, amarrados. Aqueles que estavam levando eles antes de chegar na porta foram consumidos. E aqui, irmão, já seria uma coisa muito interessante, porque ali já era para os 3 morrerem juntos. Ali já era uma coisa de se espantar. Eles foram consumidos, irmãos, morreram, pulverizaram. Não ficou nada. Quem tentar se levantar com você, ainda que seja forte, ainda que você esteja atado, ei, ele é forte, você está amarrado, mas o Deus que está contigo é forte, ele está solto, ele está passeando em nosso meio, irmãos. Ele está aqui, ó, do teu ladinho, falando assim, vamos lá, meus filhos. E aí eles pulam, eles caem dentro da fornalha. E aí o rei, quem sabe, senta no trono e fala, agora acabou. Acabou. Parou por aqui. Mas a palavra do Senhor vai dizer no 24, na qual nós lemos, que quando ele olhou para dentro, ele deu um pulo da cadeira. Glória a Deus! Ei! Aleluia! Você não vai dar descanso para os teus inimigos.
Quando eles pensarem em sentar para descansar, para falar acabou, é o fim, o Senhor vai fazer eles se levantar e falar assim: ei, contempla, olha, porque não é o fim. E a palavra do Senhor vai dizer que ele olha para dentro da fornalha e diz assim: ei, não eram 3? A gente não lançou 3 lá dentro? Eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho do Homem. E o 4 é diferente. Ei, aqueles 3 jovens já eram diferentes, mas o 4 sobressai. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o rei ficou espantado. Ele dá um pulo e diz assim: ei, lançamos 3. Como pode isso? Como pode ter 4? Sabe o que é interessante, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer: ou quente ou frio. Morno não, morno vomitar-te-ei. Sabe por que eles não se queimaram? Porque a temperatura que eles ficaram lá dentro era a mesma que estava dentro no Espírito. O mesmo nível de intensidade que a fornalha ardeu, eles estavam ardendo no Espírito. Ei, a chama do Espírito estava ardendo tão forte no coração deles, a ponto de eles entrarem dentro da fornalha e estar lá se abanando. Meu Deus, aqui tá bom, tô na praia, calorzinho gostoso. Sabe por quê? Enquanto o Espírito do Senhor arder continuamente no teu altar, querido, enquanto o Espírito do Senhor arder no teu coração, o que está de fora não vai intervir no que está de dentro. Enquanto a chama do Senhor queimar no teu coração, o que está de dentro vai contaminar o que está de fora. E foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor vai dizer que eles passeavam dentro da fornalha. Estão tentando te matar? Estão tentando acabar com a tua vida? Mas o Senhor vai pegar na tua mão e vai se andar em cima do teu vale. Ei, onde está a tua dificuldade? Cai de cabeça. Tenha a certeza que o Senhor está contigo. Mas para isso, irmãos, ó, aqui dentro tem que estar quente. A fornalha estava 7 vezes mais aquecida, o coração deles estava 14. Estava no dobro. Ei, fortaleça o teu espírito. Aqueça a chama. Não retroceda. Não desfaleça. O Senhor conta contigo. O Senhor te escolheu, você é escolhido. Mas você pode falar assim: Senhor, mas tem outros. Tem outros sábios. Tem outros que são tão capacitados quanto eu. Mas o Senhor te escolheu. A Daniel o Senhor deu interpretação. E a você sabe o que Deus te deu. Então use. Use o que Deus te deu. Irmão, sou muito forte. Eu tenho uns mistérios doidos com Deus assim, irmãos. Eu tenho uns negócios meio doidos assim com Deus. Uns ouvem o Senhor no louvor. Outros ouvem o Senhor através da palavra. Não se espante, mas eu ouço o Senhor até assistindo o desenho. Já viram isso? Até assistindo o desenho o Senhor fala comigo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ver Deus em tudo. Você pode até olhar, achar engraçado e falar assim: meu, mas nem desenho, Deus não está no desenho. E se você não consegue espiritualizar até um desenho, irmão, se Deus não fala contigo num desenho, alguma coisa está errada. E é interessante porque quem aqui conhece Rei Leão? Pode levantar a mão aí, que eu quero saber, que se não contar, vai ficar estranho de eu contar isso aqui. Conhece Rei Leão? Lembra da história fresca na cabeça? Pois bem, vocês souberam que saiu aí o live action, né? Que é quando eles pegam um desenho, uma animação antiga e transformam em realidade para ficar mais real. E aí quando saiu o Rei Leão, eu falei: meu Deus, eu queria assistir, mas eu não pude assistir. Mas eu ficava vendo o trailer, ficava procurando ali uns trechos para assistir, para ver se realmente estava legal quanto o original. E aí foi engraçado que eu assistindo isso e o Senhor ali tratando comigo algumas coisas, o Senhor falando comigo algumas coisas. E aí quando eu menos espero, eu fui assistir uma pregação, quem está pregando é Cláudio Duarte. E Cláudio Duarte vai e me prega em cima de Rei Leão. Aí, meu Deus, quando eu achava que só tinha eu de doido para assistir desenho e falar Deus falar comigo, aparece o homem. E aí, irmãos, é muito forte, é muito interessante o que ele vai tratar. Porque Simba, filho de Mufasa, o leãozão lá, Simba, ele era herdeiro do trono, certo? E ali teve aquele incidente onde Mufasa morreu ali, ele foi atropelado ali pela manada ali dos búfalos, dos gnus, né? E ali Simba se sentiu culpado por não ter conseguido a vida ao seu pai. E aí quem chega no ouvido dele? Scar,
aquele leão da juba preta, o tio dele, lembra dele? E aí começa a falar, ei, a culpa é sua, foi você o culpado, foi você, foi por causa de você que ele morreu, você não quis ficar que tinha matado ele. E aí o que ele faz? Foge. Ele era um leãozinho, era pequenininho ainda, foge. E aí no meio dessa feira ele encontra quem? Timão e Pumba. E aí quando ele encontra os dois, ele já fica em choque e fala assim, meu Deus, um leão, tá vendo na nossa frente o que ele vai fazer? Ele vai comer a gente. Ele vai matar a gente. E aí o que a gente vai fazer? Um olha pro outro e pensa assim, o que a gente vai fazer? Ei, a gente tem que fazer com que ele pense que ele não é um leão. Porque se ele souber que ele é um leão, ele certamente vai comer a gente. E aí o que eles fazem? Hakuna Matata. E aí pega o leãozinho ali, começa a brincar com o leão, começa a cuidar do leão, começa a levar ele pra vida, o leão para a vida deles. E ali um leão, irmãos, começa a comer larva. Olha que louco. Um leão carnívoro começa a comer larva, porque era o que eles comiam. E aí ele vai crescendo na convivência com eles, vai crescendo, e aí ele já se torna um leão maior, já vai crescendo, vai criando a juba e tal, e ele continuando sem saber o que ele era, com crise de identidade. Até que chega aquele macaco pastor, lembra, com cajado? Chega um macaco que era aquele que mesmo que tinha batizado ele, lembra? Levantou ele. Ele falou assim, eu te conheço, tu és Simba, tu és o herdeiro de Mufasa, ei, tem um reino te esperando. E aquele leãozinho fala assim, eu não sou um leão, não sou um leão. O macaco vai lá dar uma cajadada na cabeça dele. Vou dar uma cajadada. O macaco bruto já dá uma cajadada na cabeça dele. E aí ele fica meio assim, vai tomar água. E nisso, irmãos, já se passou mais um tempo, ele já se tornou um leão. Quando ele tem um encontro com o macaco. E aí ele toma uma cajadada, já fica meio desconcertado e vai tomar uma água. Quando ele olha para a água, ele vê o reflexo. E quando ele vê o reflexo, ele já não vê mais Simba, ele já não vê mais aquele leãozinho, ele vê quem? O pai dele. Ele vê a imagem do pai dele. Ei, pegou? Aleluia. Deus só não fala através de um desenho, mas... Meu Deus. Ei, você tem que transparecer a presença do Pai. Você tem que transparecer a presença do Pai. A palavra do Senhor vai dizer que você é imagem e semelhança de Cristo. E por que você está comendo larva? Tu é leão. Ei, acorda, desperta. Ou o macaco vai vir com cajado, hein? Segura o pé. Tu é leão. E não um leão qualquer, você representa o leão da tribo de Judá. Aleluia, meu Deus. O que você tem olhado no reflexo? O que você tem visto? Verdade, Deus. Ei, aqueles jovens tinham certeza. Eles tinham a certeza. Eles sabiam, irmãos, que podia acontecer o que acontecesse. Mas o leão da tribo de Judá estava com eles. O Senhor estava com eles. E nada mais importava. E aqui avançando um pouquinho, pulando um pouquinho mais, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, bem na frente, que o rei tem uma visão, uma nova visão. E aí ele vai e chama Daniel, porque sabia que Daniel conseguia interpretar o sonho. E Daniel interpreta um sonho, a visão para ele, irmãos, mas só que essa visão já não era aquilo que ele esperava. Vocês conhecem o final da história? A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que foi dada uma sentença sobre Nabucodonosor, a ponto de que ele iria perder o coração dele humano, e ele iria se parecer com um animal. Ele iria passar a comer capim, capinando ali a grama, e iria se alimentar disso. E sobre o seu lombo ia cair sereno, porque ele ia ficar morando na rua. Isso por quê? Porque a soberba caiu no coração Meu dele. Deus. E aí Daniel, irmãos, é interessante que Daniel vai falar assim, ei, se arrepende, você ainda tem uma chance. Verdade, Deus. Não deixa com que esse sonho realmente se torne realidade, você tem uma chance, se arrependa. Não deixa com que isso aconteça. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o rei começa a falar, o meu reino, o meu palácio. E antes dele terminar isso, a palavra do Senhor vai dizer que essas palavras ainda estavam na boca dele. A palavra do Senhor aconteceu. E a palavra do Senhor vai dizer que
essa sentença foi dada durante um tempo. Durante um certo tempo. Vamos acompanhar? Glória a Deus. Glória a Deus. No 31 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 31. Já é o final do sonho, eu já contei aqui, só para a gente entender. Capítulo 4, versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio a voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de ti, e dentre os homens será tirado, e como animais do campo será a tua habitação, e te farão comer ervas como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que conheçais que o Altíssimo tem o domínio no reino dos homens, e dá a quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo se molhava no orvalho como os céus, dos céus, até que o seu pelo cresceu como penas de águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daquele tempo, e aí vamos dar uma paradinha por aqui. Aqui é para a gente já finalizar, irmãos. Por que eu disse que essa daqui foi uma das libertações mais interessantes que, na minha opinião, eu achei? Porque a Bíblia não vai enfatizar se realmente ele aceitou a Jesus. A Bíblia não vai enfatizar se realmente ele foi salvo. Mas ela vai nos deixar essa interpretação. E aqui a Bíblia vai dizer que 7 tempos passaria. O rei naquela situação, comendo capim, vivendo um animal. Mas aí passaram 7 tempos, e aí no 34 vai dizer, e no fim daquele tempo eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e a minha razão foi devolvida. E eu bem disse ao Altíssimo, glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele opera segundo a sua vontade, como o exército do céu. E os habitantes da terra, nem há quem possa os turvar das suas mãos, e lhe diga, o que fazes? No mesmo tempo, meu entendimento tornou a mim, e a majestade do meu reino, a minha dignidade e a minha grandeza voltaram para mim. E os meus governadores e os meus conselheiros me buscaram, e fui restabelecido no meu reino, e maior glória foi acrescentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, exaltado, engrandeço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar ao que andam na soberba. Olha que forte, irmãos. A Bíblia nos deixa isso. A Bíblia nos deixa isso, deixa vago, sem saber se realmente ele aceitou Jesus, sem saber se realmente ele se arrependeu de fato. Mas olha que interessante. Graças àqueles jovens não terem anunciado a sua identidade, graças àqueles jovens, irmãos, terem sido escolhidos pela sua capacidade, e mais do que isso, pela graça que tinham no Senhor, o rei teve que reconhecer quem era Deus. O rei teve que reconhecer quem era o Criador. O rei teve que reconhecer quem era aquele que exaltava, que tirava, que transformava, que libertava. E eu volto a dizer que o Senhor conta comigo e contigo, para que pessoas reconheçam quem é o nosso Deus, para que pessoas verdadeiramente testifiquem quem é o nosso Deus. O Senhor veio para mim e para você, mas através da nossa vida Ele quer mais. Ele quer almas, Ele quer vidas, Ele quer que pessoas sejam salvas, transformadas através da nossa vida. Mas para isso eu e você, irmãos, não temos que estar com crise de identidade. Nós temos que estar certos de que nós somos em Cristo Jesus. Nós temos que estar convictos de quem nós somos na presença do Senhor, assim como esses 4 jovens fizeram. Tirei o mérito de Daniel, foi jogado na cova do leão, passou por processos também, mas contudo o nome do Senhor foi glorificado. E no final de tudo isso, irmãos, a glória do Senhor ainda continuou sobre aquele lugar, a ponto do rei falar assim: ei, eu fui restituído de tudo aquilo que eu perdi, e eu reconheço que tudo isso foi feito por causa de um Deus. Que eu e você, irmãos, possamos sair daqui com essa palavra,
Meu Deus da Que eu e você glória. possamos sair daqui nessa noite, irmãos, renovados, transformados por essa palavra. Que possamos, irmãos, sabe, endireitar os nossos caminhos. Porque vai ser um tempo, irmãos, a qual nós vamos querer fazer isso, talvez já vai ser muito tarde. Por isso chega de Hakuna Matata. Por isso chega de viver como Timão e Pumba. Vamos viver como filhos verdadeiramente. Vamos viver como servos verdadeiramente. Lembrando que a chama tem que arder no nosso coração. Lembrando que a chama tem que estar acesa. No deserto, de dia ele era nuvem, de noite era coluna de fogo. Para se apresentar a Moisés, foi numa sarça, que estava até pegando fogo, mas não se consumia. Esse é o nosso Deus. Se você ainda não teve, irmãos, um momento de você conhecer o Senhor de maneira diferente, convide-o. Faça a prova do Senhor. Fala assim: Senhor, assim como Moisés, eu quero te ver na sarça. Senhor, assim eu quero como olhar para o céu e ver o Senhor nas nuvens. Eu quero te ver. E eu tenho certeza que o Senhor vai se manifestar para você de uma maneira que você, irmãos, nem imagina. A cada um foi dado um dom. A cada um foi dada uma interpretação. Se até comigo o Senhor falou em desenho, por que Ele não pode falar contigo? Aleluia. Por isso, se coloque de pé nessa noite. Deus da glória, obrigado, meu Deus. No fim de tudo isso, irmãos, o que mais importa é a libertação do nosso próximo. Mas como libertar se nós não recebemos a libertação? Como curar se nós não fomos curados? Meu Deus da glória. Por isso, nessa noite eu te convido a ter essa experiência com o Senhor. Verdade, Deus. Para quando você chegar na sua casa, você olhar no reflexo e não se achar mais com um semblante triste, não se achar mais entristecido, não se achar mais abatido, Meu Deus da glória. mas olhar e poder ver o teu Pai. Olhar aquele que intercede e testifica por você. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero fazer uma oração por você. Curva a tua cabeça, a gente já vai ensinar. Deus, obrigado, Senhor. Façamos essa oração comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, eu já quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Já quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor, Pai amado, tem falado com teus filhos. Obrigado, Senhor, por falar no meu coração. Obrigado, Senhor, por falar, Senhor, com a tua igreja. Pai, que possamos nos achegar a Ti, Senhor. Pai amado, porque como nós ouvimos, o Senhor é o bom pastor. Pai amado, que possamos, Pai amado, ser conhecidos Teus, Pai amado. Que possamos Te conhecer verdadeiramente. Pai amado, que em nome de Jesus, a cada dia mais, a chama do Teu Espírito queime, Senhor, arda os nossos corações. Que possamos, Espírito Santo, trilhar o caminho até o céu. Pai amado, que possamos nos achegar a Ti preparados, Senhor. Que possamos estar convictos, Pai, da nossa salvação. Que possamos estar, Senhor, das malas prontas, preparados, Senhor, com as botijas cheias, Pai, para quando o Senhor chegar, Senhor, possamos adentrar as portas, Senhor, e continuar contigo. Ah, Espírito Santo, eu peço que o Senhor continue, Senhor, capacitando a cada um dos Teus filhos. Usa conforme a Tua vontade, usa conforme a Tua maneira, traga cura, Senhor, na alma, no entendimento, Pai amado, mas tudo, que Teu santo nome venha a ser glorificado, Pai. E assim nós queremos Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, Pai amado, em nome de Jesus. E as palmas, glória ao Senhor, aleluia.